Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Pet Saúde. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema extremamente importante para a realidade do nosso país: saúde rural e acesso às tecnologias de informação. Este episódio é produzido pelo PET Inovação em Saúde Digital do Rio Grande do Norte, buscando discutir como a tecnologia pode contribuir para ampliar o acesso à saúde, especialmente em territórios rurais e mais afastados dos grandes centros urbanos. Eu sou Anne, preceptora do PET Saúde Digital, e hoje estou aqui com a nossa monitora, Samile. E para enriquecer ainda mais essa conversa, contamos com a presença do nosso convidado, Lohan, diretamente de Caicó. Lohan, seja muito bem-vindo ao Papo Pet Saúde. Pode se apresentar para os nossos ouvintes? Olá, bom dia, Andy, bom dia, Samir. Me chamo Lohan, eu sou médico da Estratégia da Saúde da Família aqui em Caicó, médico de família, e atuo na zona rural do município, mais precisamente no distrito de Lajinhas. Nós trabalhamos aqui na zona rural, temos 13 pontos de atendimento nas comunidades rurais diversas, sendo que a nossa unidade física, ponto fixo, é em Lajinhas. Também trabalho como professor na Escola Multicampo de Ciências Médicas aqui na UFRN em Caicó. Eu queria começar levantando uma questão quando falamos em saúde rural aqui no Nordeste, especialmente no interior do Rio Grande do Norte e na região do Seridó, percebemos que muitas comunidades ainda enfrentam dificuldades relacionadas ao acesso à internet, à comunicação digital e até mesmo ao uso de ferramentas tecnológicas dentro dos serviços de saúde. E aí, Lohan, para você, quais são os principais desafios tecnológicos enfrentados pelas populações rurais de Caicó e do Seridó no acesso à saúde atualmente? Anne, sobre os principais desafios, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de enfatizar seria realmente essa questão do acesso, né? Do acesso, no caso, à internet. Parece não ser... Parece a gente estar falando até de alguma coisa já passada, mas ainda é uma realidade. Nós não temos internet pela rede municipal em todos os pontos de atendimento que eu falei, né, dos 13 pontos. Temos no ponto físico de Lajinhas, tem um outro ponto físico do município que é no Pau d'Arco, que é outra comunidade rural, também tem internet. Nos outros pontos, geralmente acontece o atendimento em casas, né? São 10 casas que nós, de pessoas mesmo, né, que moradores da área, e lá a gente utiliza a internet da residência, né? Então ainda não tem isso. E aí eu acho que esse seria o primeiro desafio, né? Garantir o acesso ao prontuário eletrônico, por exemplo, que já está instalado. Nós temos acesso ao prontuário eletrônico, mas não temos internet em todos os pontos, o que dificulta essa parte do acesso, né, a prontuário, a registros, e isso prejudica um pouco, né, principalmente a questão dos pacientes terem o direito de ter o seu prontuário eletrônico registrado, atualizado, tempo real, consulta, como acontece, por exemplo, já na área urbana, como acontece, por exemplo, no distrito, no ponto físico de Lajinhas, né? A gente tem condições de estar alimentando o prontuário eletrônico direitinho. Nas outras comunidades ainda tem sido um desafio por não termos esse acesso. A gente tem hoje internet em todo canto da zona rural, mas não pelo município que a gente tem acesso. Acho que você deu para entender. Alguns sítios não têm serviço de telefonia, né? A rede móvel não pega, mas a internet já tem. E aí, Ana, é importante também a gente dizer que já houve, né, um avanço, a gente já conseguiu cadastrar os pacientes no PET, a gente já conseguiu fazer monitoramento de base, né, populacional
desses pacientes via PEC. A gente está organizando, né, já tabelas de monitoramento, essas coisas tudo para organizar a parte de base de dados, mas ainda fica um pouco prejudicado, né, por não ter ponto de atendimento em todos os sítios, né? Por exemplo, eu tive uma experiência interessante que eu fui no Pará, passei uma semana atendendo com o pessoal lá da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e a gente ia para as comunidades ribeirinhas e lá tinha internet em todos os pontos. Eles conseguiam, né, através do município de lá no barco, tinha a Starlink, né, e aí cada ponto de atendimento tinha acesso à internet para a gente garantir registro, fazer tudo de acesso ao sistema e a prontuário também. Então seria uma das coisas a gente a se pensar, né? Lohan, nos últimos anos, ferramentas como telemedicina, prontuário eletrônico e aplicativos de saúde passaram a fazer parte da rotina do SUS. Então, assim, considerando a realidade de Caicó e das comunidades rurais do Seridó, de que forma essas tecnologias podem contribuir para aproximar os serviços de saúde das populações que vivem mais afastadas da zona urbana? Sobre essa questão, né, dessas ferramentas como o PEC, como telemedicina, considero um avanço importante, né? Aqui na zona rural nós já conseguimos fazer consultas, né, com especialistas, né? Então da atenção secundária via o Telenordeste, que é um projeto de telemedicina do Hospital Moinho dos Ventos, do Rio Grande do Sul, e a gente consegue ter especialidades, né, como cardiologia, como pediatria, neuropediatria, que não é comum, por exemplo, aqui na nossa região do Seridó, e lá nós temos o acesso via essa plataforma do Telenordeste, né, ou da telemedicina. Então, de fato, é um avanço. O prontuário eletrônico também se considera outro avanço, porque, por exemplo, quando a gente tem internet, além de ter o registro, eu consigo já hoje fazer uma consulta por telemedicina. Então, estou hoje num ponto de atendimento e aí eu consigo entrar em contato com um agente de saúde ou com um técnico de enfermagem que vai até o domicílio daquele paciente, daquele usuário que está em outro ponto de atendimento, né? A gente tem distâncias entre o ponto físico, né, ou a unidade fixa lá em Lajinhas e pontos de atendimento que beira aí os 60 quilômetros. Então, eu consigo reduzir essa distância através de uma consulta, né, de telemedicina, pelo aparelho portátil, por exemplo, do celular, desde que, claro, eu tenho acesso à internet. Então, isso já é realidade para a gente já consegue se beneficiar disso e com certeza os nossos pacientes também, né? E, claro, eu entendo que isso é só o começo, né? A gente vai seguir avançando nisso aí. E, de fato, tem mudado a realidade das unidades. Outro ponto interessante seria que já ocorre, por exemplo, a gente tem uma urgência pediátrica aqui do município que funciona com o PEC. Então eu consigo, por exemplo, avaliar uma consulta de urgência que foi de um paciente meu da pediatria lá na urgência do hospital, ver o que é que foi feito e fazer a minha parte aqui na continuidade do cuidado. Bem como também o próprio colega lá do plantão consegue ver o que aquele paciente foi atendido, né? O que foi feito aqui também na porta, na atenção primária. Então isso é interessante. Essa unificação desses prontuários também garante uma boa referência, contra-referência, né? Um apoio interessante quando se pensa em rede, né, de saúde. Hoje também tem a realidade da policlínica, né, que é para pacientes hipertensos, diabéticos, e tem especialidades lá de atenção secundária, cardiovascular, endócrino, e a gente consegue também, já no PEC, ver o que foi feito, o atendimento lá e as condutas que os especialistas fizeram, né? Então isso também nos dá um avanço nesse cuidado, na promoção, por exemplo, do próprio autocuidado, né, apoiado do paciente. A gente consegue fazer isso mais integrado. E a gente sabe que
referência e contra-referência sempre foi um desafio na atenção primária. Mas eu penso que agora, diante dessas realidades, a gente consegue modificar realmente. Estratégia de matriciamento, ela fica mais palpável quando a gente tem, por exemplo, a telemedicina, o Telenordeste, que a gente está atendendo com um especialista focal de outra área lá no Rio Grande do Sul e conosco aqui da atenção primária, e ele consegue nos dar esse apoio, inclusive por teleconsultoria também. Discussão de casos, tem sido um grande avanço para o acesso à saúde em contextos rurais e remotos daqui do Seridó. Oi, Lohan, eu sou a monitora Samile e eu vou também dar continuidade aqui à nossa conversa. E uma realidade muito presente, né, aqui no Seridó é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, principalmente para quem mora em sítios e em comunidades rurais mais afastadas de Caicó. Muitas vezes esse deslocamento é demorado, o que acaba dificultando o acompanhamento de idosos, gestantes e pessoas também com doenças crônicas. Pensando nesse cenário, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre a teleconsulta, o telemonitoramento e outras formas de atendimento remoto dentro do SUS, né? Na sua opinião, essas ferramentas conseguem, de fato, reduzir essas barreiras geográficas e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde? E que impactos você acredita que elas podem trazer para a realidade das comunidades rurais no Seridó? Sobre essa questão telemonitoramento, teleconsulta, né, do monitoramento remoto, isso com certeza. Por exemplo, recentemente, né, a gente sabe que no começo, na fase de puerpério, inclusive para registro de consulta até de indicadores de acompanhamento de gestante, ou de qualidade de acompanhamento de gestante, boa qualidade, a gente tem a primeira visita, né, a visita puerperal. E recentemente a gente teve alguns dias que o sítio, a comunidade caiu, né, em outro sítio, que não seria aquele da gestante, que entre um espaço e outro de intervalo de atendimento de mês, tem sítio que a gente vai uma vez no mês, tem sítio que é quinzenal, porque depende do tamanho da população, né, ou seja, da demanda. E aí uma gestante teve o bebê nesse período, precisava da visita de puerpério, inclusive, né, e devido a essa dificuldade logística, a gente não conseguiu estar ali em tempo hábil presencial. E aí foi interessante porque a enfermeira utilizou justamente, né, a teleconsulta, né, registrou, né, já no PEC, como por teleconsulta, e fez, né, as orientações que se faz na consulta puerperal, prestou aquela assistência, trouxe algumas informações. É claro que, por enquanto, a gente ainda fica um pouco prejudicado em alguns tipos de exame físico, né? Mas a parte de orientação, a parte de visualização da paciente, de acompanhamento, tirar dúvidas do puerpério, foi bem saciado, foi bem feito, bem satisfatório. E claro, a gente programou a consulta da visita domiciliar presencial para fechar o elo, né, fortalecer já em outro momento. Mas aí conseguiu fazer o acompanhamento ali em tempo hábil. E isso realmente tem sido um divisor de águas para o nosso contexto de zona rural. E esse caso da gestante mostra como a teleconsulta pode ajudar bastante quando o atendimento presencial não consegue acontecer no momento ideal. E aproveitando esse assunto da tecnologia, queria entrar em outra questão. Na sua experiência, existe hoje em Caicó ou na região do Seridó alguma ferramenta ou estratégia que ajude a comunicar à população rural informações sobre consultas, exames e procedimentos já agendados? Samile, sobre essa discussão, né, eu desconheço, né, algum aplicativo, um perfil voltado para isso, né, que preste essas informações de consultas e está aqui em Seridó. O que a gente faz de modo, inclusive, informal e interno, às vezes, a gente faz vídeos, né, educativos. Por exemplo, vou dar um exemplo.
já teve um surto de leptospirose na área da gente aqui no período de chuva. Então, eu já precisei com os colegas gravar um vídeo nesse contexto, né, explicando o que é leptospirose, estratégias de prevenção, de promoção à saúde e trazendo isso para o nosso paciente, né, o nosso usuário aqui da zona rural. E aí, os agentes de saúde vão e divulgam esse vídeo, né, dentro da área. Então a gente já fez, por exemplo, o meu mestrado que eu fiz foi sobre abordagens iniciais de emergência em contextos de zona rural. Então a gente fez também um trabalho de vídeos educativos, né, para a população de como manusear uma ferida, né, uma queimadura, contexto rural, uma picada de cobra, o que fazer, uma lesão com instrumento cortante. Então, e a gente já fez isso, mas como eu disse, ainda de forma interna, dentro da equipe, ali para os usuários, né, entre a gente e a equipe, pacientes e usuários. Nesse do contexto do mestrado, os alunos também me ajudaram fazendo as encenações, porque dentro do vídeo tinha uma encenação de um contexto e um caso que o paciente se cortou, por exemplo. Mas de plataforma para que isso seja, inclusive eu acho algo bem importante que deveria ter, né, para a gente garantir esse letramento em saúde dos nossos usuários. E sobre divulgação de consultas, né, na verdade, agendamento e tudo, existe o sistema que a gente sabe da secretaria, né, o da regulação, que é um sistema que eles fazem a autorização, né, marca a consulta e ali volta para a UBS o dia da autorização daquele exame ou daquela consulta e a UBS entra em contato com o usuário, né, mas também via essa forma. Lohan, e é muito interessante perceber que mesmo sem uma plataforma específica voltada para essa comunicação com a população, vocês acabam desenvolvendo estratégias que ajudam a levar informação e educação em saúde até essas comunidades, né? E ampliando um pouco essa discussão, hoje os profissionais de atenção primária vêm utilizando cada vez mais prontuários eletrônicos, aplicativos, e outras plataformas, né, digitais para registrar atendimentos, acompanhar pacientes e organizar o fluxo do cuidado dentro do SUS. Na prática, especialmente nas áreas rurais, de Caicó e do Seridó, onde as equipes enfrentam longas distâncias e desafios no acesso à população, como essas tecnologias podem auxiliar na tomada de decisões, no acompanhamento dos pacientes e na organização do cuidado dentro desses territórios? Essas ferramentas, né, tecnológicas, questão de prontuário, né, de acompanhamento, base de dados populacionais, com certeza elas podem impactar o cuidado rural de forma positiva, porque em atenção primária a gente precisa de planejamento em saúde. Na zona rural eu diria que a gente tem que planejar 2 vezes, e mesmo assim ainda há a possibilidade de sair meio que do controle ou da rotina do planejado. Então, por exemplo, a gente sai para um atendimento, eu preciso ver quais são as medicações que a gente está levando no carro, eu preciso garantir estratégias, né, de que aquele atendimento dê certo. Se tem uma lavagem auricular, eu tenho que levar o equipamento já com a gente, tendo em vista que a gente está atendendo nas casas, em domicílios. Então não tem a estrutura que tem de uma UBS fixa, né? Então eu preciso planejar 2 vezes, certo? Eu preciso saber qual vai ser o meu atendimento, o que é que eu estou precisando naquele dia, para que eu leve já na ida. E a gente precisa também, nesses contextos, ser mais resolutivo do que o habitual. Se a gente fala que a estratégia tem que ser, na verdade, a APS tem que se resolver ali 70%, 80% da demanda, eu diria que em contextos rurais remotos a gente tem que subir esse número para 90%, porque é mais difícil para o paciente vir procurar o hospital, é mais difícil para o paciente conseguir um atendimento na zona urbana. Então eu tenho que tentar resolver tudo ali no contexto ou lá no local mesmo, na zona rural, o máximo que der para resolver.
E aí, para isso, se não houver um bom planejamento, né, se não houver um diagnóstico situacional adequado da área, né, quantos hipertensos que eu preciso já fazer busca ativa naquele local, naquela comunidade, quantas gestantes que precisam vir, um CID que eu tenho que já levar, né, a nossa equipe, por exemplo, a vacinadora vai conosco, ela já leva as vacinas que vão ser feitas naquele sítio. Para isso ela precisa saber qual é a gestante que tem naquela área, qual é a criança que nasceu naquela área, que já está com 2 meses, tem que levar as vacinas de 2 meses. Então tudo isso só pode ser feito um planejamento se eu tiver uma base de dados, se eu tiver uma estratégia, uma ferramenta tecnológica que me auxilie, né? Que mostre para mim qual é aquele, por exemplo, indicador que está faltando naquela área. E claro, a gente não seguia só para o indicador. Cuidado não é o número, mas é uma forma de planejar melhor, né, as nossas estratégias, tendo em vista o nosso contexto, que tem que ter uma maior resolutividade. Lohan, você trouxe um ponto muito importante. Essas ferramentas acabam não só organizando o trabalho da equipe, mas também permitindo um planejamento mais eficiente e um cuidado mais resolutivo, especialmente na zona rural, onde cada atendimento precisa ser muito bem preparado. E pensando nisso, você consegue lembrar de alguma situação em que a tecnologia tenha impactado positivamente a vida de um paciente ou facilitado o trabalho da equipe de saúde? Pode ser algum atendimento realizado em comunidades rurais de Caicó ou de cidades vizinhas, em que as ferramentas digitais, sistemas eletrônicos, teleatendimento ou algum aplicativo tenha contribuído para um cuidado mais rápido, mais eficiente. Sobre essa questão, Semil, de um caso, né, que tenha impactado a vida de um paciente, na verdade a gente tem vários. Mas eu teve um caso que me marcou, que foi uma paciente, né, que veio procurar por um quadro de claudicação intermitente, uma dispneia ali aos esforços mais moderados. E a gente foi pesquisar, a paciente era diabética, mas aparentemente não tinha hipertensão. Fizemos uma consulta com o Telenordeste, com a cardiologia de lá, e ela decidiu fazer um acompanhamento, achou que tinha alguma coisa a mais, foi solicitando outros exames, até mais de média e alta complexidade. A família custeou uma parte, outra parte conseguimos pelo SUS, e de fato a gente, né, nesse acompanhamento descobriu que essa paciente tinha uma redução importante de fluxo sanguíneo em artérias do coração, né? E claro, isso foi um acompanhamento. Conseguimos deixar o tabagismo, otimizar o controle da diabetes. A paciente precisou fazer uma angioplastia, né? Uma cirurgia, inclusive. E hoje está bem, né? Está vivendo sua vida tranquila. Por esse acompanhamento com a cardiologia, a gente descobriu que a paciente já, devido a essa redução de fluxo, era uma forte candidata de ter um infarto. Mas aí sim, a gente chegou antes do evento acontecer. E poderia ser um evento, inclusive, de um desfecho trágico, né? A gente sabe como é os números de mortalidade de pacientes que têm eventos agudos cardiovasculares, seja infarto ou AVC. E conseguimos evitar isso e a paciente está bem. Isso aí foi uma coisa que me marcou. Mas temos questões, por exemplo, também da neuropediatria, que a gente precisa de uma consulta, de um ajuste de medicação. Hoje tem o desafio, né, dos pacientes que têm algum aspecto do neurodesenvolvimento, né, que precisa de um acompanhamento com o neuropediatra para que essa criança seja beneficiada na escola, tenha acesso, né, a serviços adequados para elas também, de acompanhamento, de desenvolvimento de fala, né, ou seja, de linguagem. E isso também a gente tem conseguido, né, via, por exemplo, a telemedicina, o apoio do Telenordeste. Mas eu acho que esses 2 exemplos me marcam hoje, consigo me lembrar bem disso, mas com certeza é uma área que ainda está crescendo muito, né, e com muitas perspectivas, né, de melhoria e de impactos positivos nos nossos usuários. Olha, apesar do avanço das tecnologias em saúde, muitas pessoas que vivem nas
nas áreas rurais do Seridó ainda apresentam dificuldades no uso de celulares, aplicativos e plataformas digitais, seja por limitações de acesso à internet, alfabetização digital ou até insegurança no uso dessas ferramentas. Nesse caso, Luhan, para você, como os profissionais de saúde podem ajudar a população rural do Caicó e região a utilizar essas tecnologias de forma mais simples, segura e acessível no dia a dia? Sobre essa pergunta, eu acho que eles têm, inclusive, mais acesso à internet do que serviço, por exemplo, de telefonia, né? Que alguns sítios não pega serviço de telefonia, mas internet já tem até em casa. Então, de fato, o acesso tem aumentado nisso aí do ponto de vista de acesso pessoal dos pacientes. E aí sim, a gente tem um outro desafio que eu vejo, que seria dessa qualidade da informação. A gente sabe que nessas plataformas digitais o paciente tem acesso, né, redes sociais, a muitos tipos de informações, informações que têm um embasamento científico ou que são informações que dão a saúde de qualidade ao paciente, mas tem também outras informações que não trariam benefício. E aí é importante porque a gente precisa voltar às estratégias de saúde da família. Na verdade, estratégias de atenção primária como o vínculo, como garantia de cuidado, acompanhamento longitudinal, para que esse paciente, através de vínculo disso, fortaleça uma relação de profissional de saúde com o paciente e ele confie, né, na gente, na tomada de decisão, e vir, inclusive, tirar dúvidas da gente do que ele viu lá na plataforma digital e do que a gente pode entender ou ofertar com base no que a gente vem em conhecimento aprovado ou com evidência científica, e fazer um combinado entre essas duas coisas, o paciente tem um impacto positivo e não negativo. Acho que isso é um desafio importante. A gente não tem como negar que esse paciente está tendo outras vias de informação, mas a gente tem como trazer a informação mais confiável, mais coerente com as evidências e melhorar esse cuidado do paciente. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, de fato, precisa conviver junto. E sobre essa questão de como nós, enquanto profissionais de saúde, pode ajudar os pacientes, né? Vocês ficou bem respondido, né, pelo que eu já tinha dito, mas eu não vejo outra forma a não ser interrogar ativamente, né, durante os encontros clínicos ou em rodas de conversa, em atividades coletivas ou individuais, perguntar como é que o senhor está usando, o que é que o senhor viu na internet, traga para a gente discussões para a gente ver. O senhor conhece algum aplicativo que dá orientações sobre sua alimentação? Então, perguntando ativamente e a gente consultando essas mesmas plataformas e avaliando quais são as que a gente acha coerente com aquilo que a gente estuda ou aquilo que a gente vê que está destoando. É muito parecido com os contextos culturais, né, ou da competência cultural que a gente tem que ter, porque às vezes o paciente ele já tem estratégias de cuidado para além da questão biomédica. E eu não posso entrar num contexto desse de zona rural e dizer, olha, o seu conhecimento sobre isso aqui não é válido, o meu é totalmente válido, isso não vai dar certo. Então, a gente tem que conviver sempre nessa via, né, entendendo como é que eles estão usando, o que é que estão fazendo e podendo orientar naquilo que nos compete até onde a gente consegue ir. Eu acho que isso é a melhor estratégia mesmo. E garantir sempre vínculo e confiança, porque é a melhor forma do paciente também vir nos dizer onde é que ele está consultando aquela informação. Lohan, e pensando no futuro da saúde digital no SUS, especialmente nas comunidades rurais do Rio Grande do Norte e da região do Seridó, como você imagina que a tecnologia poderá transformar o acesso e a qualidade da assistência nos próximos anos? Ana, eu sou muito otimista, né? Sou muito otimista com essa questão de uso de tecnologia no nosso contexto rural. Uma das coisas que eu tenho sonhado, por exemplo, é a gente ter um kit, né, de telemedicina para que a gente fique
Por exemplo, a gente tem 3 estratégias de zona rural aqui em Caicó: Lajinhas, Palmas e Sabugi. E eu vivo sonhando em ter um kit de telemedicina, em que nesse kit a gente tem oxímetro, balança, um estetoscópio, que a gente dê, por exemplo, eu estou aqui num sítio e o agente de saúde está lá na zona rural de Lajinhas, na proximidade, e lá ele entra em contato, a gente faz essa consulta, lá ele coloca o estetoscópio lá no peito do paciente para examinar o coração, e eu estou aqui nessa outra região a 40, 50 quilômetros de distância, consigo escutar os batimentos do coração, ver a questão do exame físico, olhar a orofaringe por uma câmera, e isso feito de um kit, numa maleta, algo desse sentido. Eu acho que isso é uma perspectiva interessante, a gente está caminhando para isso, né? E a telemedicina veio para fazer isso também. Então, bem como também entrar em contato, né? Inclusive com outras plataformas, ou ter acesso a outros profissionais que possam nos tirar dúvida, né? Então, a gente tem questões tecnológicas, inclusive, na própria unidade, né, de zona rural, auxiliar de um laboratório itinerante para fazer exames durante o próprio atendimento ali, já ver na hora o que aquele hemograma daquele paciente já nos traz. Uma questão farmacológica, em ter um farmacêutico ali, por exemplo, em unidade móvel, já com um sistema de informática adequado, acesso para aquele farmacêutico nos tirar uma dúvida sobre a medicação, disponibilizar a medicação ali em próprio local. Então eu sou muito animado quanto a isso. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar e sempre vai ter os desafios, mas vai nos dar um avanço importante e interessante aqui na região do Seridó nos próximos anos. Eu acho que isso é um campo muito amplo, mas que está cada vez mais rápido, né? Inclusive esse avanço. Ao longo da nossa conversa, vimos como as tecnologias digitais podem ampliar o acesso à saúde, facilitar o planejamento das equipes e contribuir para um cuidado mais eficiente, né? Especialmente nas comunidades rurais. Mas junto com esses avanços, também surge uma preocupação muito importante, que é a privacidade e a segurança das informações dos pacientes, principalmente quando falamos em prontuários eletrônicos, teleconsultas e entre outras ferramentas digitais. Na sua visão, quais cuidados são essenciais para garantir a proteção desses dados e fortalecer ainda mais a confiança da população no uso dessas tecnologias dentro da saúde rural? É muito importante essa questão do cuidado com os dados do paciente, as informações, né? E eu acho importante, inclusive, que isso seja acordado com o paciente antes de começar, por exemplo, uma teleconsulta. Eu preciso que o meu paciente concorde, talvez até um termo de consentimento, que ele concorde, ou registrar no prontuário, o paciente concordou fazer esse acompanhamento por um telemonitoramento. Então isso aí tem que ser, porque a gente sabe que o paciente tem a sua autonomia, ele tem o sigilo, né, o direito ao sigilo dos seus dados, da consulta em si. E é claro, isso aí realmente traz uma preocupação, porque a gente não pode deixar esses dados sem estar seguro ou não ter acesso à privacidade do paciente, isso aí é verdade, A gente tem que ter esse cuidado, mas desde que seja feito tudo acordado, A gente sabe dos riscos que dos eletrônicos ou bases de dados eletrônicos hoje ainda correm, Então, realmente, a gente tem que pensar sobre isso. Mas, claro, com o paciente concordando, A gente informando o que seria isso, o fim daquela consulta, e a gente entrando em acordo em conjunto, eu não vejo problema de ser utilizado. Mas sempre, claro, entendendo que há riscos inerentes ao próprio uso ali desses equipamentos ou da forma como é feita essas consultas. No episódio de hoje, discutimos como as tecnologias em saúde podem contribuir para ampliar o acesso ao cuidado nas áreas rurais, fortalecer o trabalho das equipes de saúde e melhorar o acompanhamento da população, sem deixar de lado a importância da humanização no SUS.
Agradecemos ao nosso convidado Lohan por compartilhar suas experiências e reflexões conosco neste episódio. E este foi o podcast Papo Pet Saúde, um podcast do Pet Inovação em Saúde Digital do Rio Grande do Norte, organizado pelo GAT7. Até o próximo episódio e não esqueçam de nos seguir no Instagram, @PetInovação do RN.